Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é Elisete Borges com o programa Coragem. Estou hoje aqui trazendo uma mensagem em primeira mão, como eu sempre faço, falando de algo especial, falando de Jesus, né? Nosso Senhor, o Criador de todas as coisas, né? O Filho de Deus. Então, a minha mensagem que eu tenho para você hoje, gostaria que você prestasse bastante atenção. É uma passagem bíblica lá em Mateus, no capítulo 5, versículos 2 e 3, que diz assim: Ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A definição bíblica de felicidade ou bem-aventurança é diferente em relação à definição do mundo atual. Se tivéssemos que reescrever as bem-aventuranças para o século XXI, elas seriam muito diferentes daquelas citadas em Mateus, capítulo 5. As bem-aventuranças modernas soariam mais ou menos assim: Bem-aventurados os bonitos, porque eles serão admirados. É o que se vê no Facebook todo momento. Ninguém quer parecer maltrapilho, mal vestido, vamos dizer, feios. A gente até coloca filtro, né, nas fotos para ficar mais bonito. Porque a aparência bonita, quando a gente aparece numa foto, né, é tão interessante porque todo mundo diz que lindo. Então, as bem-aventuranças modernas soariam dessa maneira, mas não foi as que Jesus falou. Bem-aventurados ricos, porque eles terão tudo. Isto é nas bem-aventuranças do mundo atual. Jesus não falou sobre isso. Falou os pobres e não os ricos. Mas hoje em dia, só é bem visto, só é amado, só é respeitado, só é colocado em primeiras filas, em primeiras cadeiras, os ricos, os poderosos. Essas são as bem-aventuranças do mundo. Bem-aventurados os famosos, porque eles serão seguidos. Aí então nós temos com as redes sociais, que agora há poucos dias a moça do Big Brother, a Juliette, ela ganhou o prêmio lá, então hoje ela é a mais seguida, né? Então por quê? Porque hoje ela é famosa. Quando ela não era famosa, quando ela não tinha toda esse glamour, ninguém a reconhecia. O mundo atual é assim. O século XXI é assim. As bem-aventuranças do mundo atual é assim. Tu é visto e é bem visto quando tu tem sucesso, quando tá nas redes sociais, os likes, né? Mas Jesus começou as bem-aventuranças com uma bomba. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Alguns têm interpretado erroneamente esse versículo dizendo: bem-aventurados os pobres. Mas não foi isso que Jesus disse. Na verdade, a Bíblia não recomenda a pobreza. Também não recomenda a riqueza. Não tem nada a ver com a conta bancária. Jesus disse: bem-aventurado os pobres em espírito. Na língua original, a palavra pobre é originada de um verbo que significa diminuído, como os mendigos faziam muitas vezes naqueles dias. Fala das pessoas que são pobres e completamente dependentes dos outros para obterem ajuda. Então Jesus falou daquelas pessoas que se enxergam como realmente são diante de Deus, perdidas, sem esperanças, indefesas, pobres em espírito. Distantes de Jesus Cristo, todos são
espiritualmente desamparados ou pobres em espírito, independentes de sua educação, riqueza, realizações ou mesmo conhecimento religioso. Ser pobre em espírito significa reconhecer a sua falência espiritual, para reconhecer que você precisa de Deus. Charles Spurgeon disse: o caminho para subir até Deus é afundar em seu próprio eu. Se você quer ser uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada, precisa ver a si mesmo como você é. Um pecador que precisa de um Salvador. Com essas palavras, é uma mensagem que nos faz refletir. Muitas vezes as pessoas têm em si que quem é religioso, quem vai à igreja, é santo. Não. As pessoas que vão à igreja, independente da igreja que eles vão para louvar a Deus, para buscar algo para si. Então eu vejo muitas críticas às vezes no Facebook. Ah, fulano vai para a igreja e pensa que é santo. Não. Eu vou à igreja e sei que eu vou lá porque eu não sou santa. Porque eu dependo de Deus. Porque eu sou pobre de espírito. Né? Sou pobre em espírito. Na verdade, não só em espírito, também financeiramente. Mas, fazendo uma brincadeira com vocês, mas a questão é, nós damos muita importância por essa casca. Eu costumo dizer, casca que eu digo é a tua vestimenta, é o teu rosto, é as joias que tu usa. Eu costumo dizer para as minhas filhas em casa, quando a gente está sempre, às vezes, conversando, e às vezes quando há uma discussão em casa, aí eu sempre digo assim, olha, coloca aquela capa quando tu sai na rua. Porque quando a gente sai na rua, a gente é perfeito. A gente conversa com as pessoas, a gente fala coisas bonitas, mas só dentro de casa que nós mostramos a nossa verdadeira face. Não é? No Facebook, a gente passa, tem pessoas, não é o meu caso, mas tem pessoas que gostam muito, um bom dia, muito alegre, é bom dar um bom dia, imagina, maravilhoso, né? Mas é uma pessoa que sempre está iluminando o mundo. Mas quando tivesse câmeras escondidas, a gente ia ver como é que as pessoas se retratam, o que as pessoas planejam contra o outro, os abraços de ursos, né, muitas vezes. Então, assim, ó, a questão que eu coloco para você é o seguinte, vamos procurar entender que eu costumo dizer que sou miserável, dependente de Deus. Eu sou miserável nos meus pecados e nas minhas ações. E você que está me ouvindo também é. O ser humano, ele é pecador desde o momento que nasceu. Ele é cheio de erros e de falhas, independente de você ter estudado, independente de você ter dinheiro, independente de qualquer coisa. Existe um espírito, uma alma dentro da gente. E muitas vezes fazemos coisas que desagradam totalmente a Deus. Então, eu não sou melhor do que ninguém, mas você que me escuta também não é. E por isso, nós temos que buscar Deus. Porque um pouquinho de bom que a gente tem, as ações boas que nós fizemos, a bondade que parece que muitas vezes nós temos, e que nós até levantamos a mão e abençoamos muitas outras pessoas, é um dom de Deus, vem de Deus, não é nós próprios né? Eu costumo dizer que as pessoas, quando elas fazem uma boa ação, mesmo muitas vezes para aparecer, tem pessoas que aparecem, né, gostam de tirar foto e tudo, mas ela fez uma ação que veio de Deus, porque nós não temos nada bom, nós não fizemos nada bom, mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus que existe dentro da gente e que muitas vezes até se afasta das vezes do ser humano que a gente às vezes né? Que às vezes a gente pratica coisas que desagradam, então Deus se afasta. Mas toda aquela bondade que nós fizemos é porque o dom de Deus está com a gente. Não somos nada, não somos ninguém, eu costumo dizer que somos uma folha seca caída ao chão. Que muitas vezes, quando né,
Hoje a gente existe, amanhã não existe mais. Né? É uma história que passou. Portanto, não vamos, nesse momento da vida que nós estamos vivendo, pensar que somos maiores do que alguém ou somos melhores do que alguém. Nós podemos contribuir com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente aprendeu. Jesus disse, bem-aventurado são os pobres em espírito. São aqueles contritos de coração, são aqueles que se colocam diante de Deus e dizem, eu não sou ninguém, mas eu quero ajudar outras pessoas. Eu não sou nada, mas eu quero aprender. Então Deus te capacita, Deus te abençoa, Deus te ajuda. Para que tu também... O que adianta Deus ajudar, me capacitar de ser alguém, de ter algo, se esse algo que eu tenho e essa capacidade que eu tenho, não consigo ensinar ninguém, eu não consigo passar para ninguém. Não é? Então, outra frase mais conhecida pelo mundo inteiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? É bem incrível isso, né? Só posso amar alguém se eu me amar. Só posso reconhecer defeito no outro se eu reconhecer em mim. E esse defeito que eu reconheço no outro, eu posso entender o outro. Porque eu também já passei por algo parecido. Muitas vezes, quando a gente está em discussão, eu digo assim, ó, olha a vida daquela pessoa, olha o que ela passou. Olha, tudo tem, né? Vamos ver o que foi passado para que essa pessoa hoje possa estar agindo dessa maneira. Então aí eu posso conhecer o outro. Porque eu me conheço, porque eu sei que eu sou bom, porque Deus é bom, porque senão eu não sou. A pequena bondade que temos vem de Deus. Então fica aqui bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, a Bíblia diz, porque também serão consolados. Não é? E fica aqui a minha mensagem de esperança para você. Em todo momento busque a Deus. Se coloca diante de Deus e diga para Deus, eu sou pecador, dependente da misericórdia de Deus. E Deus abençoa aquele que tem um espírito, né, modesto, tem um coração contrito. Né? O contrito é o quê? Aquela pessoa que se derrama diante de Deus. Porque muitas vezes você diz assim, porque fulano, tu julga esse, aquele, a questão de fazer ou não. Muitas vezes as pessoas fazem maldades porque elas, lá no escondido delas, elas não buscam a Deus, elas passam o dia todo, anos da vida delas, sem pelo menos olhar para Deus. Nós julgamos e dizemos, olha, aquela pessoa é assim. Realmente, ela é assim porque ela não procura Deus na vida dela. E quando a gente procura Deus, a gente tem algo bom para entregar para as pessoas. A gente também tem como falar verdades, porque às vezes as pessoas pensam que por ser bom ou por ter Deus, tu só fala... hoje o dia é maravilhoso, né? Só distribui bênção. A gente distribui bênção, mas a gente também fala verdades. As verdades às vezes dói. As verdades não são boas, nem para mim, nem para ninguém. Né? Porque nós temos um ego muito inflado, né? A gente acha assim, eu não tenho defeitos. E aí quando a gente se depara com os defeitos da gente, a gente se irrita, não é? Então, eu quero deixar assim essa mensagem. Coração contrito, conversa com Deus. É tu e Deus. O que Deus acha de mim é o que me interessa. O que o ser humano pensa de mim, isso aí não me preocupa. Porque na hora que eu mais precisei, quem esteve comigo foi o Senhor Jesus. Estará com você também, estará te abençoando, te ajudando. Busca a Deus. Fale com Ele, leia a Bíblia Sagrada. E tenha uma boa semana. Tenha um bom mês. Tenha felicidade. Tenha um coração contrito e um espírito, né? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado os pobres em espírito. Um grande abraço. Vamos agora para o quadro Pinga Fogo. Bom, amigos, vocês daqui de Dom Feliciano e também na região aqui, nas cidades vizinhas, ouviram falar muito sobre a questão dos aposentados de Dom Feliciano. Repercutiu bastante porque teve entrevista do Dr. Marcelo Fontanella,
O Dr. Marcelo esteve na Rádio Acústica falando sobre essa questão aqui de desligamento. Houve um desligamento de mais de 40 servidores aposentados em Dom Feliciano, que ainda estavam na ativa. Quando eu digo na ativa, estavam trabalhando, eles eram aposentados, mas continuavam trabalhando. Então, esse tema gerou grande discussão nas redes sociais, entre os aposentados, familiares, também a prefeitura de Dom Feliciano, né? Então, o vice-prefeito esteve na rádio também, fez uma live, né? Houve ali uma chamada de vídeo, onde ele estava participando, falando sobre vacinas, mas logo depois, essa questão dos aposentados foi conversado com o vice-prefeito e ele falou a opinião dele diante das leis que estão na prefeitura. E no dia seguinte, ou 2 dias, acho que no dia seguinte, esteve a Maristela Migueles, esteve na rádio também, fazendo, registrando ali também a questão, por que esses aposentados foram desligados, qual a lei que os ampara, aquela coisa toda, né? E não houve respostas a muitas perguntas, até eu fiz algumas ali, mas não houve resposta da advogada, né? Também fiz questionamentos com o vice-prefeito, também não houve resposta dele, né? A questão é a seguinte, depois a gente foi para o Facebook, então ali gerou no Face muitas opiniões, né? Talvez totalmente longe daquilo que a gente realmente colocou. A gente estava discutindo no Face a questão de direitos, não é? Direitos é o seguinte, se poderiam ou não ter ido para a rua, né? Eu digo rua, eu vou falar assim, gente, para ficar bem claro, ir para casa, foram para a rua, geralmente, né, um vício de linguagem que a gente fala. Esses aposentados, então, encerraram obrigatoriamente, porque foram chamados pela prefeitura para encerrar suas atividades, não é? E ali era uma leva de pessoas, médicos, né? Operador de máquina, professor, veterinário e uma gama de funcionários que estavam ainda na ativa, mas já eram aposentados. Então, teve caso ali, gente, que a pessoa rejeitou a aposentadoria, não é? Foi chamado para ser... Não quis, né? Preferiu rever os valores. Então, no momento ainda não está recebendo a aposentadoria, mas também foi desligado, não é? É um caso muito complicado, mas isso tudo a justiça é que vai ter que resolver agora. Todos terão que entrar na justiça, quem se achou prejudicado. Mas o que eu achei interessante é que foi as pessoas que a gente colocou no Face, teve algumas pessoas que fizeram comentários da seguinte maneira: esses velhos têm mais que se aposentar mesmo e ir para casa. Tem que dar lugar para jovens que estão fazendo na prefeitura, sabe? Esse tipo de comentário, eu não consegui ver alguém falar sobre a realidade, a questão em debate, que era estar correto a prefeitura ter feito da maneira que fez ou não estar correto, né? Não é perguntando se você é a favor ou contra aposentado continuar trabalhando. Isso não era a minha fala. A minha fala foi a maneira que foi desligado o funcionário. A minha fala foi uma questão administrativa. Eu tenho aqui em mãos, só para colocar para vocês, no Face do prefeito, lá ele colocou assim, ó: no dia em que, por decisão judicial, encerram suas atividades, mais de 40 servidores, resta lhes dizer obrigado, obrigado, obrigado. Eu acho interessante um prefeito de uma cidade, né, alguém que... Porque o prefeito Clênio, ele não é um homem
que se possa dizer que seja um ogro, né? Não é um homem sem conhecimento, não é um homem dizer que não é um grosso, mal educado, por não ter tido a oportunidade de estudar. O Clênio foi professor, né? Eu fui aluna do professor Clênio, né? Eu estudei matemática com o Clênio. Então ele não ele é um cara, ele trabalhou no Banco do Brasil, ele foi gerente, ele foi servidor, então é um homem, né, que tem por anos e anos de trabalho, é um homem que se diga que é um homem fino, né? Poderia dizer um homem fino, um homem que teria que ter sutileza, teria que ter um certo cuidado, não é, para tratar com um funcionário, porque ele já foi funcionário, ele não é um qualquer, é um homem que tem conhecimento para isso. E o que a gente vê é uma pessoa, né, que friamente coloca, no dia em que por decisão judicial encerram suas atividades, mais de 40 servidores encerram suas atividades, mais de 40 servidores, resta lhes dizer obrigado, obrigado, obrigado. Muitos não têm Facebook, prefeito, muitos nem ouviram os seus agradecimentos pelo tempo de serviço. O que nesse meio tempo, gente, a gente ficou muito chateado foi da maneira que o prefeito, e quando eu digo o prefeito, eu digo também o vice-prefeito, porque isso aí é um casamento, não é? Quando o vice-prefeito se juntou com o prefeito, eu quero deixar bem claro, porque nas eleições que virão, né, daqui a um tempo, o que acontece? O vice-prefeito vai pedir voto, ele vai querer se candidatar, ele quer ser o prefeito, só que aí ele vai dizer, não é, que as coisas que o prefeito fez, foi o prefeito que fez, que ele não estava junto, e não é verdade. O vice-prefeito corrobora com tudo que o prefeito faz, né? Ainda mais esse. Então, o que eu fiquei apavorada, porque é a maneira, eu sou funcionária pública, e a gente sabe como tratam. As pessoas acham que é muito fácil, sabe? Ah, até funcionário público, a gente fez um concurso público, entendeu? A gente estudou, a gente se preparou para fazer esse concurso e para prestar esse serviço. Só que é o seguinte, essas pessoas que se aposentaram, eles fizeram um concurso público, eles estão na ativa, eles estavam trabalhando. A pergunta mandar essas pessoas para casa, porque eles estão aposentados, porque querem colocar cargos de confiança que trabalharam na eleição para eles. Essa é a pura verdade. Tanto isso é verdade, que teve um funcionário ou dois, ontem eu fiquei sabendo que mais um funcionário, criou uma empresa, uma MEI, e já foi contratado pela prefeitura, entendeu? Para continuar os trabalhos. Quer dizer, precisa-se do trabalho dessa pessoa. Só que essas pessoas estão lá, agora com uma empresa, porque são cabos eleitorais do prefeito. Tem pessoas que dizem, os aposentados vão para casa. Você sabe quantos aposentados tem na prefeitura com CC? Você, jovem, pessoas dizem, porque os jovens têm que estar trabalhando. Você sabe quantos aposentados tem na prefeitura de Dom Feliciano com CC? Com cargos de confiança? Então, quer dizer, é fácil você julgar. Por exemplo, a doutora Sandra, a doutora Gragina, elas foram mandadas para casa, como todos os funcionários. E aí, na UBS não tem médico. Agora me respondam para mim, né? Não tem médico, não. Porque se tu for lá hoje, nós não temos um médico. Que a doutora Sandra, a doutora Gragina,
eram médicas da UBS. E elas foram para casa, porque a prefeitura agora vai ter que contratar médicos, porque eles não estão muito preocupados com a saúde do povo. Nunca tiveram, né? Então, é bem complicado. Outra complicação séria que eu vejo nisso é a perseguição política. Por exemplo, assim, ó, o veterinário da cidade, ele é perseguido por causa de mim. É pai das minhas filhas. Logo, a minha relação com ele influencia o que o prefeito tem feito, porque ele não está aposentado. Porque ele não quis aposentadoria, ele está, né, discutindo os valores de aposentadoria, mas a prefeitura botou, né, não quis saber. Botou para a rua, igual os outros, fez a mesma coisa. Aí assim, ó, não recebe do INSS e não recebe da prefeitura. Recebeu a cartinha, que nem todo mundo recebeu, uma cartinha de desligamento. Agora eu pergunto para vocês assim, ó, aonde que está a responsabilidade emocional, prefeito Clênio? Responsabilidade psicológica, responsabilidade moral e a responsabilidade humana nisso tudo aí. Porque eu não sei se o senhor sabe, lógico que o senhor e o vice-prefeito, o senhor ganha 14 mil só da prefeitura, mais o seu salário de aposentado, né? Um cargo eletivo, lógico. Aí o vice-prefeito também ganha muito bem, tem mais o trabalho dele, né? Tudo de bom. Eu até vi uma foto de vocês dois, achei muito interessante, na van, que compraram uma van, tiraram uma foto tão bonita dentro daquela van, prefeito Clênio, vice Tiago. Nunca vou usar essa van. Essa van é para mim, essa van é para o povo de Dom Feliciano, o pobre. O pobre, isso aí não é para você. Porque você, certo? Com certeza já tirou foto agora. Agora que tá com os banquinhos novos, né? Que ainda ninguém sentou. Porque vocês têm carro particular. Vocês têm o carro oficial. Vocês têm tudo que vocês querem. Nós, pobres, é que precisamos correr atrás, que imploramos por um carro, que se briga na saúde muitas vezes. Não comigo. Eu ligo, peço, não tenho problema nenhum. Mas o que eu ouço de gente me falando, me dizendo, muitas vezes me pede para interferir. É isso aí, lógico. Vocês, não sei se conseguiram dar uma voltinha na van. Vão dar uma voltinha na van? Sim, porque vocês vão dar uma voltinha só, para tirar mais fotinho, talvez. Tá lá em frente da prefeitura, já coloquem de uma vez, gente. Pare de ficar em frente da prefeitura. Ficar lá um tempão na frente da prefeitura, o pessoal precisando usar. Vocês não vão usar nunca. Porque vocês não precisam de saúde pública. Vocês não precisam de se locomover para Porto Alegre com carrinhos, com vanzinhas. Vocês são graúdo, cara. Vocês são grandes. Vocês fazem isso com os pobres. Teve gente que me ligou chorando, que foi demitido. Gente que disse assim, Elisete, eu tinha dívidas. Eu tenho dívidas a acertar, eu estava contando com esse salário. E agora me botaram para a rua. Teve gente que está com depressão. Tem gente que não tem o salário, não tem. Nesse caso aqui que eu disse para vocês, o funcionário não está recebendo do INSS e o funcionário não está recebendo da prefeitura. Porque o prefeito... Não, e outra... Levou a documentação para a prefeitura, apresentou tudo direitinho, dizendo, eu não estou aposentado. Aí o vice-prefeito tinha dito uma outra vez para mim, disse, olha, Elisete, essas coisas têm acontecido porque vocês não entraram em contato. Aí então eu disse, olha, então entra em contato com o vice-prefeito. Entrou em contato com o vice-prefeito, adiantou o quê? Não, olha gente, eu cansei dessa política suja, dessa política podre. Eu não bato palma para político, entendeu? Que não é humano. Aí me disseram assim para mim há poucos dias, existe pessoas que não é humana? Existe.
Gente, existe. Olha, é um vício de fala, mas é bem isso. Pessoas desumanas. Agora, no caso do senhor lá do Horto, que é uma pessoa que se aposentou agora, prestou serviço pela vida inteira na prefeitura, fazendo as mudinhas, explicando tudo. Só que, claro, né, gente, ele não vai para cima de um caminhão, não vai fazer política, ele não é candidato a vereador, porque, na verdade, eu quero deixar bem claro, o prefeito colocou nos cargos quase todos os que foram candidatos a vereador. Então, quer dizer, nos cargos de CC. Por quê? Porque a promessa é, tu é meu candidato, tu tem... Quer dizer, eu, você e toda a população está pagando para os candidatos. Não é só quando eles são vereadores eleitos. É quando eles perdem também, você paga, porque ele está lá na prefeitura recebendo esse dinheiro. Por causa que ele tem que virar CC, ele não virou vereador, ele tem que virar CC. Entendeu? Aí o seu Cândido, ele nunca apareceu. Aí bota um CC, tá fazendo uma beleza, arborização vai ficar muito bonita essa arborização com aquelas mudas de hortênsia que foram feitas já há muito tempo, né? Que diz que a cidade toda ia ser arborizada com as hortênsias da cidade. Eu não sei onde é que foi parar essas hortênsias. Oh, coisa linda. Então, vai ficar muito bonita mesmo. Agora, o seu Cândido, ele não tem mais préstimo para vocês, porque ele é um funcionário que já encerrou, que nunca foi valorizado, na verdade, que nunca foi falado, que nunca foi dado a ele a oportunidade de fazer nem ganhar o salário que ganham, né, o pessoal. Mas outra coisa, gente, que eu quero dizer a vocês é que a fala do advogado na Rádio Acústica FM, o Marcelo, porém, doutor Marcelo, porém, alega que Clênio está faltando com a verdade. Isso são falas do doutor Marcelo, abre aspas, Clênio está faltando com a verdade, fecha aspas. Não existe uma decisão judicial que determine que tem que desligar os servidores que estão aposentados. O STF não diz isso. Isso é uma falácia, afirmou o advogado Marcelo. Dr. Marcelo Fontella diz que os desligamentos foram feitos de forma apressada, sem uma fase de transição, e defendeu a abertura de uma investigação. Isso é um caso muito sério, gente, porque eu acredito o seguinte: eu sou prefeita da cidade, né? Essas pessoas me prestaram serviços e prestaram serviço para a comunidade por muitos anos. O que devia ser feito, na minha opinião, era chamar para uma reunião todos os aposentados e dizer a eles: gente, por decisão, por lei, eu estou sendo obrigado a encerrar os ofícios de vocês aqui. Então, nesse momento do encerramento, eu quero dizer a vocês que eu estarei dando alguns meses para que isso aconteça, até o final do ano, né? Com a pandemia que tem aí, com toda a situação que está ocorrendo, Brasil, Estado, mundo, Dom Feliciano. Então, todo mundo saiu prejudicado com essa doença. Então, nós vamos fazer o seguinte: até o final do ano vocês ficam nos cargos. E eu digo a vocês, procurem os seus direitos, procurem reverter talvez essa decisão via judicial. Eu não tenho problema nenhum com isso, não é? Eu quero que as coisas aconteçam corretamente, as coisas aconteçam, que seja bem feito, que seja de acordo com todos. Não quero deixar ninguém mal. Essa deveria ser uma atitude do prefeito Clênio e tu, Thiago, tu que é um rapaz tão alegre, que bate no ombro de todo mundo, que sempre está com um sorriso estampado no rosto, parece uma pessoa assim, ai, tão amada. Eu tinha tu, Thiago, por uma pessoa assim sensível, uma pessoa que
conseguia, não é? Sentir a dor do outro, se preocupar com essa... O Clélio todo mundo conhece já, lógico, né? Já foi prefeito da cidade, não é? Já teve, já demonstrou como é que ele age. Agora, você, Thiago, que pretende ser o próximo candidato, que o Clélio não quer mais voto, porque ele não vai ser mais candidato, né? Só na próxima, daqui uns 8 anos, porque agora ele não pode, quando ele terminar o mandato dele de prefeito, ele tem que ir para casa, não é? Mas, lógico, se eu pedir voto para ti, tu que é o candidato a prefeito, e aí me diz uma coisa, Thiago, tu não tem uma sensibilidade. Tá, lógico, tu não tem filho, não é? Então tu não sabe o que é, muitas vezes, sustentar uma casa, um filho, talvez sustente só tu mesmo, né? Aí é mais fácil. Mas aí tu vê mesmo a situação de quem tem filhos para sustentar, pessoas que são até muitas vezes, cuidam-se a sua saúde com remédios, outros que tiveram que, infelizmente, fizeram ali um empréstimo e tal. Sabe, claro que isso aí é individual, isso aí é o próximo, né? Isso não é tu, lógico. Mas essa questão de se colocar no lugar do outro, isso é muito importante, Thiago. Para ti que vai querer ser o prefeito da cidade de Dom Feliciano, rapaz, pelo amor de Deus, que sensibilidade essa é a tua? Barbaridade. Isso está levando com que a gente continue falando. Eu estou falando verdades, meu amigo. Eu não estou aqui só criticando por criticar, por criticar. É uma realidade. Uma pessoa me ligou ontem e disse: eu estou fora da cidade desde o momento que eu fui obrigado, olha a palavra, eu fui obrigado a sair de Dom Feliciano. E aí, como eu coloquei no Face, a pessoa queria o número do advogado. Eu disse: olha, procurem um advogado. Porque essas pessoas, olha, tem pessoas com depressão. Tem pessoas aqui se sentindo assim, ó, o último dos últimos. A pessoa, porque somente um funcionário da prefeitura fizeram um agradecimento para ele no Facebook, deram uma plaquinha de melhor funcionário. Só que, claro, é cabo eleitoral do prefeito. Voltou para a prefeitura com uma MEI, né? Ali nem parece que ele foi desligado, né? Ele continua. Bom, isso aí é uma questão que eu já ouvi falar, que muitos desses que estão aposentados, que se ficar do lado do prefeito, se não colocar nada contra, vão retornar, não sei. Estão fazendo seleção para professor, estão fazendo seleção para veterinário. Sim, mas se sobrou o cargo, tem que fazer concurso público. É claro que a gente vai entrar, vamos ter que entrar contra isso tudo, né, gente? Porque é uma falta de respeito. Aí eu vi algumas pessoas dizendo assim, ó, aí está na hora de ir para casa, está na hora da juventude. Eu vou só dizer para você, eu tenho 3 filhas. Uma tem 21 anos, a outra tem 15 e a outra tem 13 anos de idade. Lógico que eu quero a oportunidade para as minhas filhas. Eu quero que elas trabalhem. Eu sei que aqui em Dom Feliciano elas não vão trabalhar, porque a mãe é contra o prefeito. Então, né, graças a Deus, uma das minhas filhas trabalhou no mercado aqui da cidade, que deu emprego. Então a gente agradece num momento muito difícil da nossa vida, que a gente estava assim passando grandes necessidades. Eu mesmo doente com câncer, a prefeitura não me ligou um dia. Eu sou funcionária pública. A secretária, que é minha chefe da educação, não mandou nenhum. Que bom que tu morra. Porque pelo menos seria algo para dizer pra gente, né? Até porque eu costumo dizer assim, ó, tem gente que não diz que tu fique bem, que estamos aqui no que tu precisar. Tem uns que querem que tu morra mesmo, né? Mas nem essa, ela fez tão pouco caso da minha vida que ela não fez nada. Ela nem mandou uma mensagem dizendo, olha, a gente está disponível, a gente, quando tu precisar de qualquer coisa. Nunca, nunca. O prefeito me mandou uma mensagem, não é? Quando ele assinou a minha licença, saúde, que foi para lá, ele me mandou, olha, que tu precisar, fiquei sabendo que tu está doente,
qualquer coisa que precisar, nós estamos à disposição. Eu agradeci a ele, né? Eu agradeci, realmente, ele fez essa fala comigo. Eu sou agradecida a ele por isso, pela sensibilidade que ele teve naquele momento. Mas a chefa, não, nunca. Uma mulher com câncer, uma funcionária que teve que parar o seu trabalho naqueles dias, porque estava trabalhando, de repente começou a ficar ruim, foi para lá, nada. Mas para vocês terem noção, uma professora, uma secretária que é professora. Aí vocês imaginam que pessoa é essa, que coração esse, que absurdo uma pessoa agir dessa maneira, estar à frente de uma secretaria. Isso para mim é um absurdo. Mas, gente, quando você diz, esse aposentado, ele tem mais aqui para casa, dá lugar para os jovens, você está desrespeitando uma pessoa que tem experiência de vida e de trabalho. Porque às vezes a gente é funcionário da prefeitura, a gente vê alguns CCs entrando na prefeitura e a gente fica até olhando e vendo, às vezes fazendo assim, a gente fica assim, ó, não que a gente tenha nada contra que é isso, mas a gente fica olhando assim, pensando, se tivesse experiência. E as pessoas dizem, mas se não der oportunidade, quando é que nós vamos ter experiência? Lógico que vocês precisam de oportunidades. Eu digo isso porque as minhas filhas precisam de oportunidades. Só que não é as oportunidades dessa maneira. Não é, aí você diz assim, tem mais aqui para casa. Quem falou isso, muitas vezes não tem um cachorro para dar água. Não tem um gato para dar água. Enquanto esse funcionário tem filho, tem filha, tem família, e são tratados como um Zé Ninguém. Vocês estão brincando, gente. Gente que construiu esse município. Você quer trabalhar, você quer oportunidade, eu sou favorável a isso. Mas não te engana. Não te engana que saindo esses aposentados da prefeitura, você vai entrar. Não, se você não puxar o saco, estiver ali toda hora falando, que lindo, que maravilhoso, as palminhas no Facebook, tem gente que tem que, sempre, o tempo inteiro, sabe? Se não bater palma para o prefeito, não vai conseguir emprego na prefeitura. Emprego de prefeitura de CC, gente, é para quem bate palma. É para quem está junto com o prefeito. Ninguém veio me falar que, eu estou lá porque eu tenho competência. A tua competência é a ficha de filiação. A tua competência é o que tu fez na campanha. Não tem nada a ver com profissionalismo. Não me venha com essa conversa furada. Não me venha com conversinha, estou aqui porque... Não, tu estás de CC porque o prefeito te colocou lá, porque tu é cabo eleitoral, porque tu é puxa-saco, porque senão tu não tá. Questiona pra tu ver se tu fica aí. Para! Agora um concursado público, ele prestou prova para estar lá. Mas tem que botar... é lei. Bom, se for lei, esses funcionários não irão voltar. Agora a questão é a seguinte, tratar mal as pessoas, eu sou do acordo, se tem que mandar para casa. Eu, se me aposentasse hoje, olha, se me aposentasse às 8 horas da manhã, às 7, eu já não aparecia mais, não queria nem saber mais. Eu não quero, sabe? Mas Deus que me perdoe, tem mais, eu tenho tanta coisa para fazer que não seja ficar aposentado trabalhando, mas não é assim com todo mundo. Então o prefeito teria que ter respeito. E o doutor Marcelo disse, tem caroço nesse angu. E nós vamos agora ter que, descobrir aonde que está esses caroços. Como disse o Fontela, vou repetir o que ele disse aqui, que os desligamentos foram feitos de forma apressada, sem uma fase de transição, e defendeu a abertura de uma investigação. Eu acho que cabe isso, né? Os funcionários que estão me ouvindo hoje, procurem, se vocês quiserem, procurem falar comigo no meu WhatsApp, que eu passo o telefone do doutor Marcelo para vocês, para que vocês possam conversar com o advogado. Outra fala do doutor Marcelo diz assim, não foi maturada essa situação. Ela não amadureceu, foi os trancos e barrancos.
muito estranha e o Ministério Público tem que investigar isso aí. Tem caroço nesse angu, né? Então eu acho que existem algumas coisas que já na época da eleição, eu me lembro quando, como política, né, fui conversar com o vice e eles tinham me colocado isso, que eles estariam colocando os aposentados para a rua e isso ia abrir um leque, né, na prefeitura para botar bastante gente de CC deles, né? Para vocês verem que existe algumas coisas, não é? Isso, claro, foi assunto político, né? Em um momento em que ele me convidava para fazer parte dos trabalhos com ele, da campanha com eles e tal. Eu disse para ele que não ia aceitar esse tipo de coisa, que isso não me fazia bem. Eu sou também, além de uma pessoa de fazer um trabalho político-social, eu também sou funcionária, então eu sou colega dessas pessoas. E eu vou defendê-los. Sempre eu vou defender esses funcionários, eu sempre vou estar defendendo, mesmo que não comunguem das mesmas ideias que eu, ou a gente faça algumas divergências políticas entre nós, eu jamais vou deixar de apoiar colegas. Eu recebi ontem, como eu disse para vocês, ligação de duas pessoas, de dois funcionários, e pessoas que me disseram, olha, eu fui obrigada a me desligar, me mandaram embora, fizeram um pouco caso de mim. Aí hoje a pessoa me ligou e disse assim, olha, eu liguei para o secretário de obras e eu perguntei quando é que ia haver a seleção então. Como eu sou aposentado, agora eu posso fazer a seleção na prefeitura. Ele disse que não sabia quando, disse que o secretário respondeu assim para ele, o secretário de obras respondeu assim para ele, não sei quando, eu acho que só lá para janeiro. E tchau. E desligou assim, fez pouco. Mas as pessoas estão se sentindo... A questão emocional dessas pessoas, com certeza, para a vida deles é incrível, sabe? Vai surgir pessoas doentes a partir daí por causa dessa decisão do prefeito. Também, ontem recebi uma outra mensagem, uma pessoa me dizendo, olha, tal pessoa, no caso, a esposa me mandou mensagem, ele foi também feito assim aos trancos e barrancos, mandaram ele para casa, não deram importância para ele, nós queríamos ver quais são os nossos direitos, não é? Aí eu disse, não, tranquilamente, passei o número do advogado, estou fazendo isso. Quem quiser, a gente, né, tá entrando com um pedido, né, para os funcionários públicos que acabaram encerrando as suas, né, da maneira, uma maneira desse tipo assim, repentina, sem aviso prévio, sem cuidado com essas pessoas, essas pessoas, elas vão estar entrando na justiça, não é? Elas vão estar buscando seus direitos. Eu só acho estranho, o vice-prefeito esteve na rádio e disse que ele citou o Estatuto do Servidor, do qual ele também faz parte, porque ele é funcionário concursado. Então, o Thiago disse assim, ó, o vice-prefeito, que conforme o Estatuto do Servidor, que diz lá que a vacância do cargo se daria por aposentadoria, não é? Ok, tudo sem problemas algum. Eu só queria te lembrar, Thiago, e prefeito Clênio, que o Estatuto do Servidor também, no artigo 87, fala o seguinte. No artigo 88, eu vou já pular para o 88. Olha só, Thiago, 88, artigo 88 do Estatuto do Funcionário Público de Dom Feliciano, o exercício da atividade em condições de salubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente de 30%, 20% e 10%, segundo a classificação nos graus máximos, médio e mínimo. No artigo 89, o adicional de periculosidade e de penosidade serão respectivamente de 30% e 20%. Então assim, ó, aqui diz, só para completar,
que fala em insalubridade. Me responde, Tiago e prefeito, vocês usam o estatuto quando lhes convém. Por que não é pago insalubridade aos funcionários do município, aos médicos, aos nossos funcionários da limpeza, aos nossas funcionárias da cozinha, aos nossos funcionários do quadro? Também temos alguns problemas com a questão de giz, quadro, professores, que também entra insalubre. Então, assim, ó, os enfermeiros, não é? Os médicos, vocês não pagam a insalubridade para essas pessoas. Por que não é pago? Por que vocês pegam o Estatuto do Servidor e usa o que lhes convém e não usa essa parte? Eu acho que está na hora de Dom Feliciano se acordar, se levantar e procurar os seus direitos. A questão da insalubridade, vamos descobrir a fundo o porquê que não é pago no município. Vamos atrás. Eu acho que está aí os direitos do servidor, nós temos que ir atrás, não é? Essa é uma questão muito séria, a questão da Covid com servidores, não é? A questão de uma série de situações que está ocorrendo, que a gente está colocando, que a gente está correndo atrás para ver. Então, assim, gente, hoje o sindicato dos funcionários, eu acho que, não sei se está trabalhando, não sei como é que está a função. Infelizmente, nós perdemos uma grande batalhadora, infelizmente nós perdemos uma pessoa excelente, que era a nossa amiga Adriana, né? A Adriana Alexandre. A Adriana era presidente do sindicato. Eu tive a oportunidade, por várias vezes, poder me sentar com a Adriana, conversar com ela, sabe? Ouvir os pensamentos da Adriana, ouvir a luta da Adriana em prol dos servidores. Ela estava, antes de falecer, eu e a Adriana estávamos conversando sobre o Estatuto do Servidor, estávamos estudando a questão do Estatuto do Servidor ano passado ainda, na época da eleição, ela dizendo, olha, Lisete, quantos direitos eles querem tirar da gente, quantas coisas eles querem fazer contra a gente é tratado, sabe, tão mal por essa administração, e não é só por essa, por outras também já aconteceu, mas a gente vê assim, ó, houve o prefeito Zeno, que deu uma atenção tão carinhosa para os funcionários da prefeitura de Dom Feliciano. O Zeno foi um excelente prefeito e eu não tinha conhecimento naquela época, mas estudando todo aquele trabalho de antigamente, a gente via o cuidado que o Zeno tinha com o bem público, o Zeno tinha cuidado com o funcionário, era uma coisa assim, ó, incrível. E só depois que a gente pôde comparar. Veio o Cláudio Lesnick, Cláudio como funcionário da prefeitura, então ele teve um tratar muito bonito com o funcionário, muito bom com o funcionário, porque ele também era funcionário. Ele também foi desrespeitado, politicamente, claro, porque como ele era, como o problema do Cláudio também era uma questão política, né? Ele era adversário, então ele sofreu algumas penalidades por ser só adversário. Mas o Cláudio teve um olhar diferenciado também ainda, teve algumas coisinhas que houve alguns erros ali no governo também, claro, houve, mas não foram nem parecidos, não é, com os de hoje em dia. Aí depois da saída do Cláudio,
a entrada do Clênio Boeira, depois a entrada do Dalvi e agora do Clênio, assim, ó, foi muito ruim para o funcionário. Infelizmente foi assim, ó, péssimo para o funcionário público. Então, assim, a gente começou, mas mais a questão do Clênio, porque eu quero dizer para vocês que existia 19 cargos de CC na época, que eram 15 cargos de CC com o governo do Zeno Rakoski. Aumentou-se para 19 com o Cláudio Leszek, né? Então, eu me lembro, eu acompanhei. Mas quando o Clênio se elegeu prefeito, a reforma administrativa do Clênio foi assim, ó, fora do normal. Então, quem abriu as porteiras para toda essa desgraça pública foi o prefeito Clênio. Foi o prefeito Clênio Boeira, né? E aí, na época, eu me lembro do Dalvi, que não foi... Eu acho que é porque esse mesmo pessoal que hoje está com o Clênio era o que estava com o Dalvi na época. Foi todo um erro, né? Muito de administração muito grande por causa das pessoas que o cercaram. E depois eu conhecendo ele, eu acho que ele não era tão mal, mas sim as pessoas que estavam à volta dele aqui que criaram essa situação. Aí vem o prefeito Clênio e faz toda esse desgaste, não é? E trata mal. Aí eu achei muito interessante, para encerrar o meu comentário com vocês, eu achei muito interessante uma pessoa dizendo que o prefeito Clênio se reelegeu porque ele era bom. Eu coloquei lá no Face. Criança, deixa de ser inocente. Quando é que um prefeito se elege porque ele fez um bom trabalho? Na verdade, ele se elegeu por causa das conveniências. Quando se paga uma luz, 2, 3 contas, se ganha voto. Isso em época de eleição. É assim que se ganha eleição. Eleição se ganha comprando voto, comprando consciência, prometendo emprego, prometendo serviço. A tua estrada nós vamos abrir. Aí a pessoa vota. A tua conta de luz nós vamos pagar. Então a pessoa vota. A tua conta de água nós vamos pagar. Então a pessoa vota. A tua empresa será contratada por licitações. Então é assim que a pessoa vota. E esse mesmo empresário, ele dá uma quantia X para o candidato. Isso tudo embaixo dos panos, ninguém vê, ninguém sabe. Justiça não existe para esse tipo de coisa não existe, não adianta, desistam, porque não existe. Aí passa por lá e é uma mão dá e a outra recolhe, sabe? Ó, é isso aqui. Funciona dessa maneira, ó. É assim que funciona. Tu dá com uma mão, tu recebe com a outra mão. É assim que funciona. Prefeitura é assim. Então quer dizer, aí o cara se elegeu, ele era bom. Não, ele tinha dinheiro. Eu quero que um prefeito desse não possa fazer nada na prefeitura enquanto ele estiver de prefeito. Que ele não possa comprar nada. Não comprar o voto de ninguém. E ele não tenha dinheiro para fazer campanha, a não ser os recursos próprios dele, vai ver se elege. Não se elege, gente. Parem com bobagem. A eleição hoje é troca de favores. É na saúde, exames como foi pago R$800 por um exame. Aí a pessoa passa 4 anos sem ter uma tomografia. Chega no último, o prefeito diz, não, eu te dou isso aí. Ah, não, entre eu não fazer o exame e eu votar, eu voto para que vai me servir mesmo? Não vou me dar, não vou ganhar essas... Vai lá e consegue. E o exame? E a caixa de remédio? Uma caixa de remédio, 100, R$200. Muitas vezes R$50, R$20. É assim que é feito política. É favores, é troca de favores, gente. É um samba que é pago. Sambinha, cachaça com Coca-Cola. É. Até isso eles compram.
é um salsichão, é um galetinho. E agora que a carne tá cara, quem tiver dinheiro para pagar carne, se elege rindo. É assim que funciona. Eleição não é porque a pessoa... Ninguém está ali votando pela competência. Estão votando é pelo poder. É pelo que eu posso ganhar. Entendeu? Então, se o cara não tem poder... O Clênio já perdeu a eleição uma vez, estando na prefeitura. Ele aprendeu como é que se faz. É uma escola, né? Foi um bom aluno, aprendeu, se reelegeu. E agora eles estão tentando a mesma coisa, pensando o seguinte, nós estamos comprando ainda para ver se na próxima ainda o Thiago será o candidato a prefeito e nós temos que fazer esse tipo de coisa. Então, assim, ó, eu estou abrindo os olhos da comunidade. Eu estou falando para você. Aí você diz assim, esse aposentado tem mesmo que sair. Eu vejo comentários de pessoas que nem filhos têm. Pessoas que sozinhos se mantêm. Então você não julga quem precisa. Você não julga quem tem filho na faculdade, mas que prestou um concurso público. Não entrou pela porta dos fundos, não, senhor. Entrou pelas portas da frente. Fez um concurso público. Não fez não criou lá uma empresa, entendeu? Não fez um favorzinho político para o prefeito. Não tomou café nas altas horas da madrugada, entendeu? Para ter um emprego na prefeitura. Fez um concurso público, respeite um funcionário público. Respeite esses aposentados. Quer trabalhar? Oh, lógico, ótimo. Eu também sou favorável. Mas não venha dizer que pessoas que nem essas têm que estar em casa mesmo, tem que mais dormir, porque não tem o que fazer ou vão fazer outra coisa. Se ele prestou a vida inteira um trabalho, muitos de vocês foram atendidos por este funcionário. Muitos de vocês tiveram serviços prontos em suas casas por este funcionário. Foram pagos? Lógico que foram pagos para fazer. Lógico, foram pagos para fazer o que estavam fazendo, mas fizeram muito bem feito para você. Então, você que diz assim, ó, mas tem que dar oportunidade. Tu consegue pegar uma máquina para ir trabalhar? Tu tem habilitação para isso? Abriu-se a oportunidade para ti dessa maneira? O que tu quer? Tu tem um diploma de médico? Tu tem um diploma de professora? Vai ser aberto os caminhos para ti, meu amigo, minha amiga. Você que diz assim para mim, vamos dar oportunidade para os jovens. Vamos, lógico. Só que esse jovem, ele tem que trilhar o caminho de estudar, de se formar, de se preparar como essas pessoas. E depois prestar um serviço, prestar um concurso público. Chega esses desaforos, sabe? Eu acho que tem mais é que se aposentar e ir para suas casas. Ótimo, não tem problema nenhum. Tem os direitos adquiridos, mas não serem tratados com desrespeito. Não irem para casa pensando o seguinte, trabalhei 20 anos por um órgão que me mandou eu para casa sem nem olhar na minha cara, sem nem dizer um muito obrigado, sem nem me dar uma bala de recordação, dizer assim, ó, toma aqui, ó, fizemos para ti um pacotinho de bala para ti, chupar as balinhas em casa e lembrar que tu fez um bom trabalho. São seres humanos que foram para casa e que deixaram de receber. Vai fazer falta esse dinheiro para eles. Vai. Mas eu não tenho nada a ver. Lógico, tu não tem nada a ver com a vida dos outros. E depois vai pro Facebook me falando, porque esse mundo está caótico. Ninguém mais se preocupa com os outros. Vamos conversar fiado. Mas que preocupação que você tem com o outro? Você está falando do mendigo ou você está falando do teu próximo? É fácil a gente ter piedade do mendigo que está na rua te pedindo um pedaço de pão, porque tu te acha grande coisa em dar um pedaço de pão pro mendigo. Tu não é nada por fazer isso. Nada de bom. Porque na verdade tu tá dando o que tá sobrando. Queria ver tu tirar do teu prato que tu tá passando necessidade e dar para ele. Não. Cada um, gente. A maioria do mundo inteiro tá cada um por si, Deus por todos. Não me venham com conversinha fiada, me colocam lá no Facebook, porque eu amo o próximo. Aí o próximo é um aposentado e tu fica falando mal do cara, fica falando mal da mulher. Vão para casa mesmo, vocês ganham muito dinheiro. Passaram a vida toda estudando. Vocês sabiam que um professor, para estar onde ele está, ele precisa fazer cursos, mais cursos e mais cursos. Aí você quer o lugar dele, mas vai fazer tudo aquilo que ele fez. Hoje em dia a experiência
Hoje em dia, trabalhar para tudo que a gente... Não é chegar a alguém... Tu tem que... Lógico que tu tem que aprender. Mas tu tem que aprender com quem? Com esses aposentados. É com eles que tu tem que aprender. Tu quer o lugar deles? Aprenda com eles. Eles vão te ensinar todos os ofícios de que eles aprenderam, vão te passar, vão encerrar a carreira deles e vão em paz para casa. Eu falo da falta de respeito. Eu falo... Vocês não sabem o que é uma pessoa se sentir atirada, uma pessoa se sentir assim, sem respeito, sem... tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu vivi, aquilo ali passou, vai-te embora, sabe? Ah, mas é assim, tu sabe que é assim. Não, não é assim. É por isso que o mundo tá dessa maneira. É por isso. É a falta de respeito, é a falta de companheirismo, é a falta de humanidade. Bom, ainda mais no meio de uma doença dessa, gente, que veio aí. Aí dizem que essa doença veio para que façam que as pessoas sejam melhores. Não, pelo contrário. A doença veio, eu tenho dito, que é para fazer as pessoas piores. Essa doença, esse coronavírus chegou no mundo para fazer as pessoas piores. Porque ninguém está se importando com ninguém. Essas administrações, tanto essas como qualquer uma, é encher os bolsos, encher os bolsos, encher os bolsos e... Só que vão morrer todo mundo igual, eu sinto informar para vocês. Todo mundo acaba no mesmo lugar. Todo mundo acaba no mesmo lugar. E tem uma informação muito triste para dizer para você, que haverá um julgamento. Haverá um julgamento. Haverá. E não é só pelo que eu falo, são pelas minhas ações. Haverá. Haverá um julgamento. Tu que oprime o pobre, tu que oprime aquele que necessita, tu que oprime aquele que clama por misericórdia, pode ter certeza. O teu vai chegar com tempo, com dias. Pode ter sucesso, pode ser prefeito, pode, né? Eu fico só olhando. Eu fico só olhando. Eu não desejo mal a ninguém. Eu só desejo que Deus dê a lição para aquelas pessoas que realmente precisam de lição. Eu já estive numa cama de hospital. Eu já estive em um lugar beirando a morte. Eu sei o quanto é triste a gente sofrer. Por isso que eu me solidarizo com as pessoas que necessitam. Porque eu sei o que é passar fome. Então, lógico que eu me solidarizo com quem passa fome. Eu sei o que é não ter um emprego. Por isso que eu me solidarizo com quem não tem um emprego. Eu sei o que é não ter uma roupa para vestir. Por isso que eu me solidarizo com quem não tem o que vestir. Entendeu? Essas situações, eu sei o que é estar doente à beira da morte. Por isso que eu me solidarizo com pessoas que passam essas necessidades. Por isso que eu grito por essas pessoas. Por isso que eu clamo por essas pessoas. E digo mais para vocês. Não é somente falar aqui. Eu clamo a Deus por elas também. E clamo a Deus por mim. Porque eu sou uma pessoa que também necessito. Eu só estou falando, eu sou uma pessoa muito simples, gente. E eu tenho visto tanta aberração. E quero deixar bem claro aqui para os ouvintes que não é uma questão política. Eu estou desanimada com a política. Política partidária, não quero mais saber, eu não quero, sabe, eu não estou interessada mais nisso. Para mim não me interessa mais a sigla PSDB, PT, PTB, PL, estou pouco me importando com esse tipo de sigla. Para mim, passou, já deu. Eu não quero militar em partido nenhum, eu não quero fazer mais campanha para ninguém, sabe? Se eu levantar uma bandeira para um deputado, é porque eu acho que esse deputado é muito bom no que ele faz. No que ele defende, no que ele levanta. Se não, tô nem aí. Você não quer nem saber. Vou fazer uma defesa pelo que eu acredito. Ah, mas o fulano é do partido A. Mas por mim que se ferre, que seja do partido A, do partido B, do partido... Porque partido, se fosse bom, entendeu, minha gente? Ele tinha o nome de unido, não de partido. Se cria, olha, tudo. Esses partidos, é necessário um partido quando tu é candidato. Se tu não é candidato, para que tu quer partido? Então eu tô nessa. Eu não sou candidata, eu não preciso de partido, eu não quero partido. Tô nem aí para partido. Eu quero saber do direito do povo.
Política? Ah, tu vai ser candidata? Mas que candidata? Perder meu tempo precioso sendo candidata, pedindo voto se eu não tenho dinheiro para comprar ninguém. Porque para tu ganhar tu tem que comprar. O povo não tem consciência. O povo bate palma para um cara. Que o político, se ele te der 100, ele te tirou 500. Ó, presta atenção. Mas não, nós somos muito idiotas. Nós somos, sabe? Nós somos idiotas. Eu digo nós porque eu já fui muito idiota nesse sentido. Entendeu? Eu tenho algumas questões ainda políticas que eu acho que nós temos que fazer algumas defesas em questão do que é votado na Câmara de Deputados, e acho que é raríssimo, mas tem pessoas ainda boas para fazer essa defesa por nós lá, porque nós precisamos de gente para fazer essa defesa, entendeu? Mas, sinceramente, a questão é, o Brasil, vou dizer bem claramente para vocês, a máfia já tomou conta. Acho que presidente nenhum, por mais bom que seja, vai conseguir fazer nada pelo Brasil mais. Eu não acredito nisso não, viu? Eu estou igual as pessoas que estão desacreditadas. Só que, claro, eu tenho a consciência de que nós precisamos de pessoas. Eu tenho que defender homens e mulheres, não é? Que ainda pensem que nem eu. Mas não é só pensem, que façam. Porque a gente vota nas pessoas achando, o cara falou que é bom. O cara não falou, o cara tem que ter mostrado durante o trabalho dele o comprometimento com a votação em si. Os caras têm cara de pau de dizer que vão votar em tal coisa, chegar lá e eles votam ao contrário. Que nem os vereadores aqui de Dom Feliciano. A maioria tem os seus cargos, o seu trabalho, um trabalha numa coisa, outro trabalha no outro. Eles não estão nem aí para a prefeitura, não estão nem aí para a Câmara de Vereadores, não estão nem aí para o povo, entendeu? Não estão nem aí. Capaz que eles vão se preocupar, eles trabalham o dia inteiro no trabalho deles. Eles têm mais é que no final de semana mesmo é tomar uma cerveja, fazer uma festa, passear, viajar com o dinheiro do povo e o resto que se dane. Sim, porque para quê? Para quê? Se chega na época da eleição, né? Depois, vamos ser sinceros, né? Ninguém quer mais, vamos ser bem realistas, as pessoas que querem ver algo novo, eles não querem mais participar da política. Porque a política está em troca de favores. Aí, no caso, o vereador. O vereador, ele trabalha no trabalho dele o dia todo. Ele nem na Câmara vai. Se eu quiser falar, eu tenho que ir lá no emprego do vereador. O vereador ganhou o saláriozinho dele. Questão de investigar os atos do prefeito, não, eles não investigam porque eles também não podem sair do serviço deles para investigar nada, né? Aí tem as benevolências, tem os acertos, os acordos, e os acordos são mais interessantes. Então, gente, assim, ó, eu tô desanimadíssima com a política, então eu só quero dizer o que é direito. Então, você aposentado, que tanto em Dom Feliciano como, eu não sei, eu não ouvi falar que Encruzilhada fez isso, Amaral tinha feito, recontratou os aposentados voltaram novamente, não vi Camaquã fazer isso, eu não vi nenhuma cidade fazer isso até agora, vi Dom Feliciano fazer. Mas se outras cidades também fizerem, cabe você procurar o advogado, Dr. Marcelo, ou entre em contato comigo, que eu tenho o telefone dele, aonde ele poderá estar te ajudando. Porque tem caroço nesse angu. Ah, isso tem. Eu vou estar aqui colocando daqui uns dias mais o nome das pessoas que serão contratadas por empresas, né? Eu vou explicar depois para vocês como é fácil contratar essas pessoas. Também os CCs que estão entrando na prefeitura, tem muita gente que não conhece. Eu vou estar aqui colocando alguns nomes para vocês. Me parece, eu não tenho certeza, mas por isso que eu vou colocar aqui para vocês, que eu vou estar averiguando, que aquela que eu coloquei poucos dias no Face, que tinha e falei aqui também, que tinha um designer que estaria sendo contratado por uma empresa, parece que já chamaram ele como CC. Né? Pelo menos eu acho que foi a minha denúncia, acho que foi a denúncia que eu fiz, que não deveriam usar uma coisa legal, né, que é a contratação de uma empresa, onde podiam chamar outras pessoas, mas parece porque essa pessoa também ajudou politicamente, né, e aí vai a farra do dinheiro público. Trabalhou para o prefeito, o povo que paga. Sabe que, na verdade, quando tu elege um prefeito,
tu tá elegendo, você fala do funcionário público, mas tu não sabe quantos CC estão lá dentro da prefeitura. Eu vou te dar os nomes das pessoas que estão lá. E eu vou te dizer o que elas fazem lá dentro. E aí depois tu vai me dizer, porque tu gosta muito de debater, muitas vezes, em funcionário público, que é concursado, mas tu te esquece dos CCs que estão lá dentro, que é tu que está pagando diretamente, e você está me pagando eu, lógico. Você está pagando os outros também, lógico. Mas você tem que entender o seguinte, que você está pagando muito CC, que você nem sabe o que ele faz. E esse CC, você está pagando porque o prefeito da cidade, esse cara lá não prestou serviço público, mas ele está lá trabalhando por causa que ele foi candidato a vereador. Ele vai ir para lá para pagar uma promessa de campanha. Você está pagando promessa de campanha, entendeu? Mas é isso, gente. Eu agradeço o carinho de todos, a audiência do povo em geral, daquelas pessoas que estão me ouvindo. Comentem, curtam a nossa página da Centro-Sul, RS, e comentem, né? Façam as suas perguntas. Eu não tenho problema nenhum com críticas, viu, gente? Eu acho, e tenho resposta para dar a qualquer um dos que me criticarem, dentro do respeito, da educação, tudo, né? Eu gosto muito de debate. Quando as pessoas vêm dizer, nós vamos fazer um quadro aqui de convidar os políticos da cidade, já falei, já tive entrevistando o Márcio, vou conversar com outras pessoas, nós vamos estar conversando aqui, debatendo. Eu quero fazer um bate-bola com os presidentes de partido, não é? Para que a gente possa fazer um trabalho bem legal. Não tem problema com crítica não, viu? Mas também aceito teus parabéns, eu gosto quando as pessoas dizem assim, mas isso aí, Elisete, tu falou a verdade. Se você concordar comigo, curte, compartilha, não é? Dê ideias para o meu programa. Eu preciso de ideias. Fala aí, vamos conversar. Critique também, pode criticar, não tem problema nenhum. Você é livre, assim como eu. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.